Bem-vindos a mais um vídeo de anatomia. Em esta exposição, abordaremos dois conceitos básicos e fundamentais para compreender o funcionamento do sistema nervioso, os reflexos e as sinapses. Aunque pueden parecer procesos sencillos, ambos son esenciales para la supervivencia. Los reflexos permiten responder de forma rápida y automática ante estímulos potencialmente peligrosos, mientras que la sinapsis es un mecanismo mediante el cual las neuronas se comunican entre sí, haciendo posible el movimiento, la sensibilidad, el pensamiento, memoria y todas las funcionalidades do organismo. Bem, segundo Rouvier e Delmas, o estudo dos reflexos e de transmissão sináptica é indispensável para entender tanto a fisiologia normal como numerosas enfermidades neurológicas. Então, empezaremos a falar sobre o reflexo. O que é um reflexo? Um reflexo é uma resposta automática, rápida e involuntária do organismo frente a um estímulo específico. A sua principal função é proteger o corpo e manter a homeostase. A diferença de um movimento voluntário, um reflexo, não necessita que a corteza cerebral tome uma decisão consciente antes de que ocorra uma resposta. Por exemplo, quando tocamos acidentalmente uma superfície caliente, retiramos a mão de forma imediata. A resposta ocorre primeiro em la medula espinal e solo depois em cérebro. Interpreto e há o conhecimento do dolor. Por quê? Porque isso hace que permite diminuir o tempo de reação e reduzir o risco de la lesão. Bem, o arco do reflexo. Toda resposta reflexa se produz mediante um circuito chamado arco reflexo, formado por 5 componentes. Primeiro, receptor, que é uma estrutura que detecta o estímulo e pode responder a dolor, temperatura, pressão, estiramento muscular e vibração. 2. Neurona sensitivo aferente. Transporta o impulso nervioso desde o receptor hacia a medula espinhal. O corpo celular desta neurona se encontra em um gânglio de la raiz dorsal. 3. Centro integrador. Geralmente se localiza em la medula espinhal, aunque alguns reflexos se interagem ao tronco encefálico. Aqui, a informação é processada e se genera de resposta adequada. Em alguns reflexos intervém uma interneurona, em outros a comunicação é direta. Neurona motora ou aferente. Conduce a resposta desde a medula espinhal hasta o órgano efector. Su corpo neuronal se localiza em asta anterior da medula espinhal. E o órgano efector, que seria a estrutura encargada de executar a resposta. Pode ser um músculo produzindo uma contração ou uma glândula produzindo uma secreção. Há alguns tipos de reflexo. Reflexo monossináptico. O que seria isso? São aqueles que são simples e rápidos. Existe uma sola sinapse entre a neurona sensitiva e a neurona motora. Um exemplo clássico é o reflexo rotuliano, em uma qual a percussão do tendão patelar provoca a contração do músculo de quadríceps e a extensão da rodilha. Reflexo polissináptico. Em este reflexo participam uma ou mais interneuronas. A sua resposta é ligeiramente mais lenta, pero muito mais complexa. E um exemplo mais conhecido seria o reflexo de retirada, que ocorre quando retiramos rapidamente uma mão ao tocar um objeto caliente ou punzante.
Reflexos clínicos mais importantes. Durante a exploração neurológica se evaluam vários reflexos osteotendinosos, reflexo bicipital, reflexo tricipital, reflexo rotuliano, reflexo aquileu, e a presença ou ausência ou aumento deste reflexo proporciona informação valiosa sobre a integridade do sistema nervioso. Aqui há uma importância clínica porque as alterações de los reflexos ajudam a localizar lesões neurológicas. La hiporreflexia ou arreflexia suele indicar lesões do nervo periférico da raiz nervosa ou da neurona motora inferior, e la hiperreflexia suele observar-se em lesões de neurona motora superior, como em alguns acidentes cerebrovasculares ou lesões medulares. Por eles, a avaliação de los reflexos forma parte indispensável do exame neurológico. Bien, entonces, o que seria uma sinapse? La sinapse é a união funcional mediante la qual uma neurona transmite informação a outra neurona ou a uma célula efectora. Graças a este processo, é possível a comunicação entre milhares de milhões de neuronas, permitindo que o sistema nervoso funcionasse como uma rede altamente organizada. Há tipos de sinapse também. Começaremos a falar sobre a sinapse elétrica. Sinapse elétrica é um tipo de sinapse que as células estão conectadas por uniões comunicantes chamadas de gap junctions, que permite o passo direto de los íons. Há algumas características que seriam muito rápidas, escassa modulação, presente em alguns circuitos do sistema nervoso e no músculo cardíaco. Há também a sinapse química, que é um tipo mais frequente no organismo. A comunicação ocorre mediante substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, aunque é mais lenta que a sinapse elétrica, permite uma regulação muito mais precisa da atividade neural. Estrutura das sinapses químicas. A sinapse química consta de 3 partes: terminal ou botão pré-sináptico. Contém vesículas carregadas de neurotransmissores. Hendidura sináptica é um pequeno espaço entre ambas células onde se liberam os neurotransmissores. E há a membrana prostisináptica, que possui receptores específicos capazes de reconhecer nos neurotransmissores e gerar uma nova resposta. A transmissão do impulso nervioso ocorre em várias etapas. Primeiro, em potencial de ação, liga ao botão pré-sináptico. Isto provoca a abertura de canais de cálcio que, dependentes da voltagem, o cálcio ingressa em la neurona e estimula a liberação de neurotransmissores por exocitose. Os neurotransmissores atravessam a hendidura sináptica e se unem aos receptores da membrana pró-sináptica. Finalmente, se genera um novo impulso nervioso a uma resposta celular. Para finalizar o sinal, os neurotransmissores são degradados por enzimas ou receptados por la neurona pré-sináptica. Os principais neurotransmissores. Entre os neurotransmissores mais importantes, encontramos qual? Acetilcolina, glutamato, GABA, dopamina, serotonina e noradrenalina. Esse seria. E para concluir, os reflexos e as sinapses são mecanismos essenciais para o funcionamento do sistema nervioso.
Os reflexos permitem respostas rápidas e automáticas que protegem o organismo e contribuem para o mantenimento da postura e do equilíbrio. La sinapse hace posible la comunicação entre neuronas e garantiza la transmissão de la informação necessária para todas as funções nerviosas, desde um simples movimento reflexo hasta processos complexos como o aprendizado, a memória e o racionamento. Compreender este mecanismo é fundamental para interpretar a exploração neurológica e para entender a fisiopatologia de numerosas enfermidades do sistema nervoso. Quedamos por aqui e nos vemos em outro vídeo. Tchau, tchau.